E a demissão de Hernan Crespo vai custar um caminhão de dinheiro ao São Paulo logo de cara. Por conta da dispensa, o tricolor vai ser obrigado a indenizar o treinador e seus auxiliares em 3 milhões e 900 mil reais. Essa dívida equivale a 3 meses do salário do técnico argentino e dos seus assistentes. Eles faturavam 1 milhão e 300 mil reais por mês. Só que, e aqui vem a novidade importante, São Paulo ainda não havia conseguido quitar a dívida da primeira passagem do Crespo pelo Morumbi. Ele havia sido técnico do São Paulo em 2021 e por conta dessa passagem havia uma dívida de 2 milhões e 700 mil reais. O Crespo chegou a levar essa pendência para a FIFA, que estava perto de cobrar o São Paulo quando o Crespo, na metade do ano passado, foi contratado ou recontratado para assumir o comando tricolor. Na negociação para sua volta ao São Paulo, ficou combinado que o tricolor faria um parcelamento desses 2 milhões e 700 mil reais até o fim do vínculo, em dezembro desse ano. Só que, mesmo 9 meses depois de ser contratado, São Paulo só fez o primeiro dos parcelamentos dessa dívida. Nas últimas semanas, inclusive, o presidente Harry Macis vinha sendo alvo de muita pressão dos empresários do Crespo por conta do não pagamento. Dessa maneira, com uma dívida superior a 2 milhões e meio de reais da antiga pendência e mais 3 milhões e 900 mil criados agora, São Paulo tem uma pendência superior a 6 milhões de reais com o treinador argentino que não vai fazer questão nenhuma em ajudar o São Paulo no parcelamento dessa dívida. Até porque ele sai do São Paulo extremamente chateado com a forma como foi demitido, sem concordar com a decisão do presidente Harry Macis, do diretor de futebol, o Rui Costa, e do novo homem forte do futebol, o Rafinha. Só para completar sobre Roger Machado, ele desembarcou nessa manhã no aeroporto em São Paulo e já falou como técnico do tricolor, abre aspas para ele, tenho certeza de que a torcida do São Paulo vai comprar o trabalho e nós vamos conquistar grandes títulos, discurso bem diferente do seu antecessor, o Crespo, que afirmava que o São Paulo não ganharia títulos tão cedo. E você, o que pensa sobre a dívida com o Crespo? Sobre essas primeiras palavras do Roger Machado? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. O São Paulo demitiu o Crespo assim, de chofre, né? No começo da tarde de ontem. Ao que tudo indica, e eu vou querer confirmar isso depois com uma rinha, tentou o Felipe Luiz, ouviu um não, foi para o Roger Machado, que já chegou hoje, já foi contratado e é o novo técnico do São Paulo. Como é que você vê essa troca? Bom, há uma revolta muito grande nas redes sociais, não com a demissão do Crespo, exatamente, mas com a contratação do Roger Machado. Agora começam a surgir várias hipóteses, várias denúncias, podemos dizer assim, que levaram a atitude, a diretoria a tomar essa atitude. Não, ele passou 3 dias com a comissão técnica de licença na Argentina, teve um dia que o time foi derrotado, acho que para o Palmeiras, e no ônibus ele e da comissão técnica falavam, todo mundo cabisbaixo, e eles falando de campeonato argentino, uma entrevista que ele deu lá no Bola da Vez, da ESPN, que ele não falou nada demais, ele falou tudo que tinha que falar mesmo, que o São Paulo tem menos dinheiro, vai gramar muito, merece ganhar títulos, mas ganhar títulos agora, levantar taças é mais complicado pelo momento que vive. Então surgem várias denúncias assim, ele falou isso, falou aquilo e tal. E tem que levar em conta que o São Paulo é líder do Brasileirão junto com o Palmeiras. Está num momento bom. Então foi uma coisa que pegou todo mundo de chofre, uma coisa meio esquisita. Todo mundo já tinha ficado muito com paz, todo mundo, foi um choque geral para o torcedor brasileiro, a demissão do Felipe Luiz, que não tem nada a ver com a demissão do Crespo. Mas foi um susto, todo mundo falou, poxa, mas que coisa inusitada, né? Foi depois do jogo, depois da coletiva. Agora vem essa do Crespo, também uma coisa também que ninguém esperava. E eu acho que, tecnicamente, eu não sei o que o Roger Machado pode fazer no São Paulo. Ele é um personagem muito legal, eu sigo a carreira dele há algum tempo, ele tem boas posições, ele contra o racismo, ele não se nega a falar da situação política no país, mas ele, nos últimos tempos, como técnico de futebol, não vem bem. Não vem bem. Ele já dirigiu 3 times lá no Sul, Juventude, Grêmio e Internacional. E nenhum desses trabalhos teve continuidade assim, de verdade. Teve um brilhareco no momento, depois parou. A torcida do São Paulo, primeiro, ficou chocada, nem tanto, mas ficou, ele não era unanimidade junto à torcida, mas o que a gente nota nas redes sociais
é um desalento em relação à contratação do Roger Machado. Eu não sei quem que eles poderiam contratar, talvez pegar um outro argentino, pegar um outro português, porque aqui no Brasil tentaram o Felipe Luiz, evidentemente sabiam que iam ganhar um não, porque o Felipe Luiz não é bobo de sair do Flamengo, quer uma carreira internacional, quer dar um tempo na vida, na carreira. Então, eu acho uma temeridade ter demitido o Crespo e colocar o Roger Machado. Torço por ele, acho um sujeito legal, boa praça, um sujeito que tem bons modos, vamos dizer assim, como treinador, como figura humana, mas não sei se tem tamanho. Porque é o seguinte, o São Paulo está em primeiro no Brasileirão. Agora ele vai ter que... Claro, são 4 jogos, mas qualquer tropeço imediato, já a desconfiança vai aumentar. Então, Marrinha, bate essa história de que o São Paulo conversou com o Felipe Luiz e o Felipe Luiz negou a vinda para São Paulo? Quer dizer, porque o Trajano fez referência evidente ao fato de que a demissão do Crespo não tem nada a ver com a demissão do Felipe Luiz. Mas eu fico me perguntando, terá sido por causa da demissão do Felipe Luiz que o São Paulo viu uma oportunidade de trocar o Crespo por ele? O que você tem a dizer sobre isso? Eu não apurei exatamente essa negociação do Felipe com o São Paulo, Juca. Mas assim, pelo que me parece, eu acho que o próprio São Paulo, se tivesse um senso de realidade, já teria uma noção de que não ia ser muito fácil contratar o Felipe, né? Já tinham saído notícias de que ele preferia agora dar um tempo para fazer uma carreira na Europa, porque ele vir para cá, continuar no Brasil, ele vai ficar nessa roda de vários clubes e pode ser que perca o status que ele conquistou até agora. O próprio Mauro já disse isso, que ele já tinha publicado que ele tinha intenção de dar um tempo. O Mauro César, né, nosso colega. E, assim, o São Paulo teria que gastar muito dinheiro, né? O Felipe Luiz era um técnico caro, né? Que não me parece que esteja exatamente na condição financeira atual do São Paulo. Então pode ser que tenha sido só uma tentativa para inglês ver, digamos assim, mas isso aí é uma percepção, não é informação. Tipo, ó, a gente tentou. Mas aí depois fomos nos técnicos que estavam mais dentro da realidade, que é, no caso, o Roger Machado. No caso do Roger, eu acho até que tem. Eu comentei hoje de manhã que eu acho que tem algumas similaridades da demissão do Felipe com a do Crespo, que é ter começado com desgaste, com diretoria dos dois lados, desgastes diferentes, mas desgastes, e depois um desalinhamento ali do que é a expectativa da diretoria, do que é o trabalho nos dois lados, né? Pelo menos as explicações que a gente ouviu dos dois lados que tem esse sentido. Agora, sobre o Roger, ele me parece melhor pessoa que técnico. Porque nesses 12 anos que a gente viu de carreira dele, eu vi ali, botou um quadro que começou o trabalho do Grêmio e começou o trabalho do Palmeiras. O trabalho do Palmeiras, ele tinha o melhor time do Brasil na época, era sexto do campeonato, já com 17, 16 rodadas. O Filipão pegou o time quando estava 8 pontos do líder na época, que era o Flamengo. Na verdade, o trabalho dele era com o melhor time do Brasil na época, ele era sexto do campeonato. Então era um fiasco, na verdade, né? Como o Flamengo atual está em sexto. E o Grêmio até tem uma base, eu concordo, porque ele tem um trabalho de jogo associativo, passe de bola e tal. Tem um problema defensivo sério, que já se viu em outras defesas do Roger, e de ser um time mais incisivo, né? Vamos ver se ele consegue consertar, porque até agora não deu certo no Atlético Mineiro, no Fluminense, no Galo, no Grêmio, pelo menos na segunda passagem, e pelo menos no segundo ano do Inter. Deu certo no brasileiro em 2 anos só, Grêmio e Inter, o Inter de 24 e o Grêmio lá de trás. Os brasileiros que ele fez até agora são sofríveis. O histórico indica que a rejeição da torcida do São Paulo faz sentido. E outra coisa, Juca, falando em dinheiro, o São Paulo que não nada em dinheiro, tem que arcar com uma multa de quase 4 milhões de multa, né? Já que está mandando o técnico embora. É verdade, é verdade. São 800 mil dólares, é mais de 4 milhões, né, Zé? Mais de 4 milhões. Agora, Zé, você não acha que o que eu estranho nessas coisas, para te falar a verdade, é o seguinte. Então, demite o técnico. Tem um outro técnico em vista. Esse outro técnico diz não.
que chega, já chega meio... É a segunda opção, no mínimo. Quer dizer, já chega como se a própria diretoria não acha que ele seja a solução ideal. É uma bobagem. Não, né? mas isso é comum, Juca. Isso é comum nesse troca-troca de técnicos. Às vezes, eu acho que todo mundo sabia. Esse convite foi para inglês ver, em relação ao Felipe Luiz, que é um técnico caro. O próprio Felipe Luiz, todo mundo sabe que não quer entrar nessa roda viva aqui no Brasil, dirigindo um time atrás do outro, tem pretensões de ir para a Europa. Então, o Roger, na verdade, foi o escolhido. O Felipe Luiz foi para inglês ver. Agora, é só de escolher um, se ele não topar, depois fica com a segunda opção, se ele não topa, fica com a terceira. Isso acontece muito no futebol brasileiro. Não é novidade. Não é novidade. Então, não é uma estranheza acontecer isso. Ô, Juca, o Você ia Abel falar, Ferreira não Rodrigo? foi a primeira opção do Palmeiras. Você lembra? Não. Era Não o lembro. Miguel Ángel Ramírez, na época que o Palmeiras tentou a É verdade. contratação, salvo engano, se eu estou lembrando bem. Ele foi a segunda opção e acabou sendo um case de sucesso. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.